A diabetes mellitus do tipo 1 é um distúrbio endócrino complexo, resultado da incapacidade das ilhotas pancreáticas em secretar insulina. Já a diabetes mellitus do tipo 2 se dá pela ação deficiente da insulina nos tecidos, causando hiperglicemia e glicosúria, além de sinais clínicos clássicos como poliúria, e consequentemente a polidipsia compensatória, polifagia e perda de peso. Além disso, ocorre com frequência de os proprietários se queixarem que o animal passou a urinar em locais incomuns ou apresentou uma cegueira repentina. Devido à formação de catarata, que é a complicação mais comum no cão diabético. A lipidose hepática ocorre devido à mobilização de gordura e, consequentemente, hepatomegalia. Devido ao comprometimento renal, o animal não consegue reabsorver a glicose, levando à glicosúria, fazendo com que a urina do animal apresente-se adocicada. A incapacidade de a insulina remover o açúcar da corrente sanguínea provoca hiperglicemia e, portanto, a glicose é eliminada em grande quantidade na urina. Sendo assim, níveis elevados de glicose podem causar desidratação, pois a dificuldade da difusão da glicose nos poros da membrana celular e a pressão osmótica aumentada nos líquidos extracelulares provoca a saída da água para fora da célula. Muitas vezes, o motivo da consulta é devido ao aparecimento de alguma complicação de diabetes mellitus, sem que previamente tenha sido detectados sinais clínicos típicos da doença. Então, para diagnóstico, deve-se fazer uma ótima anamnese de um exame físico do animal com a suspeita de diabetes mellitus, devido à alta prevalência de complicações concorrentes. As alterações encontradas no exame físico irão depender da gravidade da doença e da existência de complicações. Em cães diabéticos sem alterações secundárias, o exame físico é praticamente normal, embora na maioria das vezes serão animais obesos. Raramente aparecem muito magros ou caquéticos, a menos que exista uma doença concorrente. Na palpação pode ser encontrado hepatomegalia, devido à lipidose hepática. Alterações do cristalino compatíveis com cataratas são comuns em diabéticos. Em caso de cetoacidose diabética, podem ser observados sinais de desidratação, letargia, debilidade e odor de acetona na cavidade oral. O diagnóstico da diabetes mellitus requer a presença de sintomatologia característica, polidipsia, poliúria, polifagia e perda de peso, associada a uma hiperglicemia de aparecimento agudo e persistente de glicosúria. Alguns animais podem manifestar hiperglicemia em situações de estresse, no entanto, não apresentam glicosúria. O teste de fructosamina permite que o médico veterinário possa distinguir hiperglicemia ocasionada pela diabetes mellitus ou por estresse. Agora irei falar um pouco sobre os mecanismos de ação e componentes envolvidos. A deficiência de insulina resulta em um catabolismo tecidual acelerado, diminuição na capacidade de manutenção da homeostasia de carboidratos, lipídios e proteínas. A hipoinsulinemia, a resistência periférica à insulina junto com a gliconeogênese hepática contínua, provoca hiperglicemia persistente que leva à sobrecarga na reabsorção tubular renal de glicose, levando à glicosúria causando a poliúria e a polidipsia. A perda do sinal hipotalâmico de saciedade mediado pela glicose dependente de insulina causa a polifagia. E a perda de peso é resultado do catabolismo proteico, que ocorre pela utilização da glicose, dependente de insulina. A acidose metabólica ocorre pois há acúmulo de grandes quantidades de corpos cetônicos. Incluem aplicações de insulina, normalmente administradas 2 vezes por dia em intervalos de 12 horas, modificações dietéticas, perda de peso em animais obesos, exercício moderado em cães, e medicamentos hipoglicemiantes orais em gatos. Atualmente, a insulina NPH é a forma mais utilizada. Após a administração subcutânea da insulina NPH, o início da ação nos cães ocorre aproximadamente após 1 a 3 horas. Um deles é a insulina lenta porcina, a qual é a primeira escolha para cães, pois ajuda a minimizar a hiperglicemia pós-prandial. A insulina glagina também pode ser utilizada para utilização na veterinária, especialmente em gatos, por apresentar duração de ação prolongada sem grandes picos de ação. Na espécie canina, a idade de maior prevalência da doença varia de 4 a 14 anos, com um pico entre 7 e 9 anos. As fêmeas são acometidas cerca de 2 vezes mais que os machos.
Existem raças que apresentam maior risco de ocorrência. Dentre as 15 raças de cães mais cometidas temos as listadas no quadro. Os gatos machos são mais acometidos que as fêmeas, e a doença ocorre em idade mais avançada, maiores de 10 anos. Dentre as raças mais acometidas estão listadas no quadro. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.